tarde, pessoal. Esse vídeo vai falar um pouquinho sobre como é que a gente vai fazer para resolver a sexta atividade avaliativa, que é sobre porcentagem, certo? Então, assim, primeiro a gente precisa entender um pouquinho o que é importante a gente saber sobre porcentagem. Então, primeiro, a gente precisa saber algumas transformações, certo? A primeira que a gente vai ver é como que a gente transforma a fração em número decimal, certo? Então, como que a gente faz essa transformação? A gente vai fazer ela de acordo com o quê? De acordo com essa frase aqui, que diz: a quantidade de zeros vai indicar quantas casas vão ter depois da vírgula. Então, para simplificar como que eu transformo fração em número decimal, vai ter lá o exercício 1, tá? Atividade, e eu separei aqui duas letras para a gente fazer. Então, lá na letra A, como que eu vou transformar 23 décimos em número decimal? Então, eu vou transformar fazendo assim: a quantidade de zeros no denominador vai indicar quantas casas que eu vou ter depois da vírgula. Então, eu ainda não sei quem é a minha resposta, mas eu sei que necessariamente vai ter uma casinha depois da vírgula, certo? E daí, que número que eu vou colocar aqui? Eu vou ter que colocar o número que está no numerador, certo? Então, eu tenho que preencher essas lacunas de trás para frente, sempre de trás para frente. Então, uma casinha depois da vírgula e o número 2. Então, 23 décimos é a mesma coisa que 2,3, certo? Então, ó, fazendo aqui de novo só para ficar claro. A quantidade de casas, a quantidade de zeros no denominador vai indicar quantas casas que eu vou ter depois da vírgula. Então, nesse caso, eu tenho 1, 2, 3, 4 zeros. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4 casas depois da vírgula, certo? Que eu vou ter que preencher com o número que está no numerador, que é 123. Eu sempre preencho de trás para frente. Então, 3, 2, 1, certo? Vocês estão vendo que ficaram aqui lacunas em branco? Quando acontece isso, eu preencho com zeros, certo? Porque obrigatoriamente tem que ter 4 casas depois da vírgula. Então, a resposta é 0,0123, certo? Espero que tenha ficado clara essa parte. Então, toda vez que eu quero transformar fração em número decimal, o que que eu faço? Eu olho para o denominador. Por quê? Porque o denominador vai indicar qual que é o formato do meu número. Quantas casas que eu vou ter depois da vírgula, certo? Faz o espacinho ali para você não se confundir. Preenche aquele espaço com o numerador, sempre de trás para frente, certo? E se sobrar espacinho vazio, você vai preencher com zero, assim como não necessariamente seja só um número antes da vírgula. Vai depender tudo de quem é o meu numerador, certo? Outra coisa que é importante a gente fazer, então só para finalizar aqui, o exercício 1 inteiro vocês vão fazer desse jeito. Outra transformação importante que a gente tem é o que? É a transformação de fração em porcentagem. Então, como que a gente vai fazer para transformar a fração em porcentagem? A gente tem que transformar o denominador da fração em 100, para então podermos dizer que o numerador vai indicar a forma percentual, o valor percentual. Então, para isso, tem o exercício 2 inteiro, certo? Eu selecionei aqui 3 casos. O que acontece? Quando a minha fração já tem o denominador igual a 100, quanto que é isso aqui em porcentagem? É um numerador direto, certo? Então, quando a fração já tem o denominador 100, a porcentagem vai ser o numerador, certo? Então, se o denominador é 100, o numerador indica o valor percentual, então 57%. A questão é que nem sempre o denominador já é 100. Tem casos em que o denominador é menor do que 100 e tem casos em que o denominador é maior do que 100. Então, o que a gente faz nesses casos? Eu sempre tenho que tentar transformar a fração
em uma fração cujo o denominador é 100, certo? Então, ó, resolvendo aqui a letra C. Eu quero que o meu denominador seja 100. Para quê? Porque assim que o denominador for 100, o numerador vai ser a resposta, certo? Então, como que eu faço para sair do 25 e checar no 100? Eu não tive que multiplicar por 4? 4 vezes 25 não é igual a 100? Não é? Como a gente está falando de fração, a gente tem que trabalhar com frações equivalentes. Eu não posso simplesmente repetir o 20 aqui, porque senão 20 sobre 25 não vai ser igual a 20 sobre 100, certo? Então, tudo que eu faço numa fração na parte de baixo, eu tenho que fazer na parte de cima, certo? Então, se eu multipliquei o denominador por 4, eu tenho que multiplicar o numerador por 4 também. E quanto que é 20 vezes 4? 80, né? Agora eu não consigo, agora o denominador é 100. Agora eu não sei quanto de porcentagem que tem nessa fração. Sei, né? É 80%, certo? Então, assim, o que vai mutar em frações cujo denominador não é 100, é um número menor? Eu tenho que pensar por quanto que eu vou ter que multiplicar para checar em 100, certo? Às vezes, se, por exemplo, o denominador aqui for 20, 20 vezes quanto é igual a 100? Tá, aí seria 5, né? Se o denominador aqui fosse 10, 10 vezes quanto é igual a 100? Tá, isso vezes 10, né? Tá, aí, independente do número pelo qual eu multiplique, eu tenho que lembrar que eu tenho que multiplicar em cima também. Por quê? Porque 20 sobre 25 é exatamente igual a 80 sobre 100, certo? Eu tenho que achar uma fração equivalente, senão a minha resposta está errada. Entenderam essa parte? Então, além do caso em que... O caso mais fácil é quando o denominador já é 100, que a resposta sai direto. Quando não é 100, eu tenho que transformar em 100. Nesse caso que é menor, eu tive que multiplicar por um determinado valor para achar o denominador igual a 100. Neste caso, em que ele é maior do que 100, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que simplificar, certo? Então, existe uma regrinha que é bem útil quando a gente está falando de fração que tem muitos zeros no final. Toda vez que eu tenho uma fração, só um número em cima e um número embaixo, eu posso cortar o zero de cima com o zero de baixo, certo? E eu posso cortar quantas vezes eu quiser. Eu só vou cortar um zero de cima com um zero de baixo, por quê? Porque eu quero que isso aqui não seja 1000, eu quero que isso aqui seja 100. E para ser 100, cortando um zero, eu já vou ter o 100 ali embaixo, certo? Só que eu fiz embaixo, eu tenho que fazer em cima, certo? Cortei um zero ali de cima também. E eu só posso cortar porque o zero tá no final, certo? Quem que sobrou em cima? Sobrou o 50. Não ficou exatamente naquele formato que a gente gosta, que é o que a gente tem que encontrar, que é um número sobre 100? Ficou, né? Então, eu já consigo dizer quanto que é a porcentagem naquela fração ali. 50%, certo? Então, sempre vocês vão resolver esse exercício assim. Vai ter exercício que o denominador já vai ser 100, nesses a resposta sai direto. E vão ter exercícios que você vai ter que pensar em como transformar este denominador em 100, certo? Sem esquecer de que sempre que a gente mexe no denominador, a gente mexe também no numerador, ele não permanece igual, certo? Outra coisa que é importante a gente falar sobre porcentagem. A gente tem que saber representar números decimais na forma de porcentagem. Então, para isso, tem essa relação aqui que ela é muito, muito, muito importante. 1 é igual a 100%, certo? Então, assim, se você consegue associar essa regrinha aqui, a número 3, o exercício número 3, vocês conseguem fazer todos eles, certo? Se 1 é igual a 100%, 2 seria igual a quanto? Não seria igual a 200%?
Então, 3 seria igual a 300%, né? Sem nem fazer conta nenhuma. Assim como, se 1 é igual a 100%, qual que é a metade de 1? Não é 0,5? Então, é a metade de 100%. Quanto que é a metade de 100%? Não é 50%? Então, 0,5 é igual a 50%. Mas, por conveniência, é melhor a gente colocar um 0 aqui. Por quê? Porque daí fica mais claro que 0,50 é igual a 50%. Então, quanto será que é 0,16 se 0,50 é 50%? Não vai ser 16% aqui? Viram? Se vocês entendem essa regrinha aqui, encontrar a resposta para número 3 sai bem direto, certo? Mas às vezes o que eu falei tá confuso e enfim. Eu vou ensinar como que a gente calcula, certo? Como que a gente sai daqui e chega na forma percentual. Então, primeiro, a gente deve transformar um número decimal em uma fração, cujo denominador é 100. Para então dizermos que o numerador é a forma percentual, ou seja, é o inverso do que a gente tinha visto no outro exemplo, certo? Então, assim, eu tenho 3, certo? Mais 3, para escrever na forma de fração, basta eu colocar o número 1, certo? Então, 3 sobre 1, agora o número que eu tinha era um número inteiro, já virou uma fração, certo? Porque 3 divididos por 1 continua sendo 3, então eu não alterei nada, eu só reescrevi. Só que o que tem que acontecer com essa minha fração? Ela tem que ter o denominador igual a 100. Então, o que aconteceu do 1 para chegar no 100? Eu tive que multiplicar por quanto? Eu multipliquei o 1 por 100, certo? Se eu multiplicar 1 por 100, eu não tenho 100? Tenho, né? Só que tudo que eu faço na parte de baixo, eu tenho que fazer na parte de cima também. Então, 3 vezes 100, 300. Logo, agora que eu já tenho uma fração cujo denominador é 100, eu sei que a resposta percentual vai ser o número que está no numerador. Então, neste caso, que número que eu tenho no denominador? No numerador, 300. Então, 300 sobre 100 é 300%, certo? Que seria o mesmo valor que a gente ia encontrar, lembrando da regrinha, se 1 é igual a 100%, 2 é igual a 200%, 3 é igual a 300%, certo? Então, você escolhe ou tenta entender essa associação aqui. No material de apoio, eu fiz a tabelinha certinho para vocês, certo? Com mais exemplos dessa associação aqui. Se não, faço este processo, né? Eu tenho um número, transformo esse número em fração, uma fração cujo denominador é 100, que vai indicar quanto que é a forma percentual, certo? Aqui, ó, no exercício E. Então, 0,16. Quantos por cento será que é? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar o 0,16 em uma fração. Como é que eu faço isso? Lembra que a quantidade de casas depois da vírgula vai indicar quantos zeros que tem no denominador? Então, se eu tenho 2 casas depois da vírgula, eu tenho 2 zeros no denominador. Mas não é só 2 zeros, né? Tem um ali na frente. E o número significativo, ou seja, o que tem importância no numerador, no número decimal, vem parar aqui no numerador. Então, o número 16 vem parar aqui. Não faria sentido eu colocar 0,16, né? Então, nesse caso aqui já saiu direto, certo? Eu já consegui sair numa fração cujo denominador é 100 direto. Então, quanto que é 16 sobre 100 na forma percentual? É 16%, né? É o número que está aqui no numerador, certo? Então, para resolver o exercício número 3 dessa atividade, vocês vão seguir este processo. Ou você entende essa associação, ou você calcula, certo? Outra coisa que a gente precisa saber é calcular
uma porcentagem de um valor. Então, como que eu calculo uma porcentagem de um valor? Então, para calcular, a gente tem que transformar esse valor percentual em número decimal. Depois é só multiplicar pelo valor. Então, como exemplo, tem o exercício número 9. No exercício número 9, vocês têm que calcular a porcentagem de um valor. Então, quanto que é 15% de 2.500? Então, o primeiro passo é fazer o quê? É transformar isso aqui em número decimal, ó. Primeiro passo, a gente transforma a porcentagem em número decimal. Então, como que eu transformo 15% em número decimal? Então, 15% não vai ser igual essa porcentagem aqui, este símbolo de porcentagem, significa sobre 100. Então, é 15 sobre 100, certo? E quanto que é 15 divididos por 100? Como é que eu transformo uma fração em número decimal? A quantidade de zeros não me diz quantas casas que tem que ter depois da vírgula. E eu não tenho que preencher essas lacunas com o numerador sempre vindo de trás para frente. Então, vem o 5, vem 1, sobrou um espacinho vazio ali, eu tenho que completar com 0, né? Então, 15 divididos por 100 é 0,15, certo? Então, agora que eu já achei a forma decimal de 15%, é só eu multiplicar essa forma decimal pelo valor que eu quero. Então, 15% de 2.500 é 0,15, que multiplica 2.500. Certo? Então, isso aqui, se eu não estou enganada, vai ser 375, certo? Então, é assim que eu faço para calcular a porcentagem de um valor. Eu transformo a porcentagem em número decimal e multiplico pelo valor, certo? Por que a gente precisa aprender a calcular a porcentagem de um valor? Porque no exercício 4, 5, 6, 7, 8, a gente tem a porcentagem relacionada com acréscimo e com desconto, que são problemas que envolvem o nosso cotidiano, né? Então, certos produtos, de vez em quando, eles não estão com um desconto ou a gente não tem que diminuir uma determinada porcentagem do valor, porque às vezes eles estão em promoção, ou se a gente não paga à vista, se a gente paga a prazo, às vezes eles não cobram um acréscimo, uma taxa, né? Então são situações cotidianas, a gente vivencia bastante isso. Então, o que a gente vai fazer nesses casos? Nesses casos, a gente tem que calcular o valor da porcentagem sobre o valor, ou seja, aquele último caso, né? E ou somar ou subtrair dependendo do valor. Então, para simplificar essa parte, eu vou resolver o exercício 4, certo? Então, lá tinha o exemplo de que um celular custava R$300. Ele sofreu um acréscimo de 12% e ele quer saber qual o novo valor. Então, primeiro eu tenho que saber quanto que é 12% de 300, certo? Então, lembra como que eu faço para descobrir quanto que é 12% de 300? Eu tenho que transformar 12% em número decimal. Como que eu transformo? 12% não é a mesma coisa que 12 sobre 100? Quanto que é 12 sobre 100? Tem dois zeros depois no denominador, vai ter duas casinhas depois da vírgula. Eu preencho esse número com o numerador e sempre vindo de trás para frente. Se sobrou espacinho, coloco um zero, certo? Então, 12% é igual a 0,12. Agora, para eu saber quanto que é 12% de 300, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar 0,12 por 300, certo? Então, quanto que podem usar a calculadora nisso aqui, tá bom? O que eu preciso que vocês entendam é como a gente monta, como a gente arma,
Mas quando chega numa multiplicação assim, vocês não precisam resolver, calcular lá. Pode pegar a calculadora e colocar o resultado direto aqui, tá? Se não me engano, é 36. Então, ó, nem precisa desse zero aqui. 36. Então, 12% de 300 são 36. Mas daí, não adianta só eu saber que 12% de 300 é 36. Eu tenho que entender a situação, né? O problema no meu exercício. O que aconteceu com os R$300? Ele está sofrendo um acréscimo. Então, ele não vai custar só R$300. Ele vai custar R$300 mais os 36. Então, o novo valor do produto vai ser R$333. Então, nesses exercícios, ou ele vai sofrer um acréscimo, ou ele vai sofrer um desconto, e dependendo de ser acréscimo ou desconto, eu vou ter que somar ou subtrair o valor que eu encontrar, certo? No valor total. Então é isso, eu espero que vocês tenham entendido, é assim que a gente faz para resolver essa atividade sobre porcentagem. É isso que realmente importa a gente saber quando a gente está falando de porcentagem. E qualquer dúvida, me mandem mensagem, tá bom?